A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, essa parte da Bíblia Sagrada, em que o Senhor Deus está nos falando, a armadura de Deus, é um revestimento que nos prepara para enfrentarmos quaisquer adversidades. Isso mesmo, qualquer que seja, é para nos mantermos de pé, ou seja, espiritualmente bem, abençoados e sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. Então essa parte é muito importante, porque Satanás, ele muitas vezes ele é sutil em extremo, e às vezes ele entra para atuar na vida de um cristão, e se o cristão não está ligado no Espírito de Deus, se não tem o entendimento da palavra de Deus, ele não percebe e cai sim numa cilada. Então vamos abrir em Efésios capítulo 6. Essa armadura inicia no versículo 10. O título não é bem claro. A armadura de Deus, tá? A armadura de Deus. Então, versículo 10. Nós estamos num pedacinho de 10 a 13. Não deu para esticar muito, porque tem muita coisa. Nunca vamos esgotar, tá? As aberturas que a palavra nos dá, para ir nos organizando, nos capacitando, nos abençoando, para nos ensinar a prudência, o poder. Então vamos lá. Então no 10 começa: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, é muito importante, irmãos, que se dê atenção a cada palavra e que se entenda bem o contexto. Ou seja, o que eu preciso fazer, como é que é isso, como isso funciona, tá? Qual é a minha parte. Então, essa simplicidade. Porque o Espírito de Deus, o Senhor Deus, quando Deus traz alguém a Jesus, a Bíblia diz assim, Jesus disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Está lá no Evangelho de João. Quem conhece essa palavra? Então você já sabe que os olhos de Deus percorrem a terra, e Ele então é que toma aquela pessoa. Não me pergunte quais os critérios que Deus usa para separar primeiro um, que de repente você olha uma família e diz: meu Deus, o primeiro daquela família a se converter foi o seu fulano, que era da pavirada, que tararé, dona fulana é tão boazinha, tão religiosa, não seria ela conhecer primeiro? Nunca pense isso, tá? Nem questione isso, que isso é um erro grave. Porque Ele chamou primeiro um ou outro. Jesus disse claramente: vós não me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Só isso que eu estou falando aqui, você sabe, está na Bíblia, tá? Já te dá uma visão gloriosa de: poxa, Deus me chamou, me tirou da ignorância espiritual, me tirou daquela servidão dos espíritos, do engano disso ou daquilo, me mostrou a verdade. Jesus, eu sou o caminho, a verdade. Então só isso nos alegra. Mas Deus vai muito além. Ele quer que os seus filhos façam a diferença aqui na terra. Ele não quer que os seus filhos sejam atingidos pelo diabo. E Satanás, ele vai desde uma investida muito sutil que as pessoas não percebem, até as piores desgraças. E Deus não quer nada disso para os seus filhos. Ele quer que seus filhos habitem no seu esconderijo, descansem à sombra das suas asas. Vocês vejam que ele usa figuras ilustrativas simples, como por exemplo, né, da galinha que junta os pintinhos. Nós temos isso no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. Não vamos movimentar a Bíblia, mas para entendermos isso,
a princípio, panoramicamente, você entender que Deus quer os seus filhos, tá? Debaixo dos seus cuidados, dos seus olhos. Mas é claro, como filhos de Deus, guerreiros com poder de ação. Não podemos esquecer que somos servos de Cristo. Então nós temos que nos posicionar naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele fez por nós. E aí, quando o cristão não entende nada, ele simplesmente, como que, parece que entrou numa religião, como o povo fala, você é da religião evangélica. Mas o evangelho não é a religião, é o poder de Deus. Mas se a vida da pessoa não muda, se ela mesma não muda, então o testemunho não é bom. Pessoa que se converte e continua nos mesmos sofrimentos, continua nos mesmos comportamentos errados, mesmo palavreado, inseguro, ou palavreado torpe, língua pesada, fala besteira. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, Deus a tirou do meio da massa do mundo e entregou para Jesus, que é a palavra. Então, essa pessoa tem que ser interessada em aprender a palavra. E aquilo que vai entendendo, colocando em prática. Então, aqui é uma armadura de guerra. Não significa que vivamos em guerra 24 horas, mas vivemos. Que isso? O diabo está sempre tentando atacar alguém. E não pense se você, porque eu me converti, estou imune. Eu agora estou blindado. A gente escuta alguns que estão dizendo: eu me converti, estou blindado. Só porque se converteu? E pode parar com essa criancice. Vai ter que vestir a armadura mesmo. E ser atuante no campo espiritual. No sentir, no pensar, no falar, no olhar, no agir, no reagir. Então, o Espírito Santo é que dá essa nova forma. Então aqui Deus apresenta a armadura de guerra. Ou seja, Deus dizendo: olha, faça o que eu te digo, revista-se dessa armadura. E os principados, as potestades, os espíritos do ar, como as hostes da maldade que habitam em regiões celestiais, não vão poder atingir vocês. Pastor, é muito trabalho, é muito difícil. Não, irmãos, é um estilo de vida. É um estilo de vida. Cada um tem seu estilo de vida de acordo com os grupos, com a sociedade, com a família. Quando a pessoa se converte, ela torna-se uma pessoa com Jesus. Ou seja, habita nos esconderijos do Altíssimo. Olha que maravilha. Tem autoridade sobre Satanás. Olha que coisa tremenda. Mas tem que ter discernimento, gente. Tem que ter o discernimento, que é a percepção. Para saber o momento de agir, o que falar, o que fazer, enfim. Como vencer. Então nós estamos aqui estudando essa parte, entendendo que é simples, tá? Você vê que a fé vem pelo ouvir. Da pessoa mais simples, em termos de conhecimento, a pessoa mais culta, a fé vem pelo ouvir. Então o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes o cristão passa por fases difíceis e ele fica muito abatido, muito abalado. E como o diabo gosta de pegar o cristão assim, abalado, abatido. Olha, é preciso ter muito cuidado para que uma tristeza não se prolongue. Todo cristão tem de se esforçar para ter alegria. Pastor, eu não tenho razões, motivos para ser uma pessoa alegre. Não é possível. Todo ser humano tem, pelo dom da vida. O dom da vida. O problema é que nem todo mundo valoriza a vida. Você vê que como o diabo consegue, através de uma depressão, levar uma pessoa a pensar na morte, acabar com a própria vida. Por quê? Porque o espírito dela está muito para baixo, muito para baixo. Ela não contempla as coisas boas da vida, ela não valoriza a vida.
Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Para quem encontrou Jesus, porque o preço que Deus pagou pela vida humana foi exatamente a vida de Jesus, numa troca. Jesus vai ao Calvário sofrer em nosso lugar e vai à morte para ter o domínio sobre a morte. Para quê? Para nos dar a vida. Vida aqui na terra e vida eterna. Vida com Ele. Jesus é tão tremendo que Ele nos quer junto com Ele. E Ele quer estar junto conosco, aqui na terra e eternamente. Pergunto eu, existe maior amor que esse? Não. Mas o cristão não enxerga isso quando ele só enxerga problemas. Ele só vê problemas, ele só vê problemas. Ele põe o coração nos problemas. Falta de sabedoria. Pôr o coração nos problemas. Pastor, porque a senhora não tem problemas? Ah, meu Deus. Tem hora que tem criança. Uma senhora chegou perto de mim há um tempo atrás. Pastora Gorete, eu queria me abrir com a senhora para ver se a senhora me ajuda. A senhora não vai entender minhas dores, meus problemas. Todo dia a senhora está indo na igreja fazendo culto. Todo dia a senhora está louvando. A senhora está contando, pregando. A senhora está sempre alegre. A senhora não tem problema nenhum. Acho que a senhora nunca teve problema. Aí eu disse assim: minha querida, vai participando dos cultos, dos meus cultos. Porque no momento em que Deus me inspirar, me fizer, tá? De vez em quando eu conto uns pedacinhos da minha história, da minha vida, tá? De onde eu vim, o que eu passei. E aí você vai, tire a sua nova conclusão. É o que eu falo. Por quê? As pessoas julgam pelas aparências. Para com isso. Desde que eu encontrei Jesus, sim. Por quê? Porque eu nunca mais coloquei olhos em problemas. Eu sei que Jesus está acima de tudo. Acima de todos. Que não há um problema que Ele não possa vencer para mim. A forma que faz a diferença, como eu vejo, como eu sirvo, como eu creio. Então, irmãos, povo de Deus, Satanás ele não perde uma oportunidade, tá, de prender um coração na tristeza. Como o diabo gosta, desde criança, de pegar uma criança e fazer aquela criança com pensamentos, ficar com aqueles pensamentos daquele momento ruim do papai e da mamãe. Vocês sabem que criança fala tudo, não esconde nada, né? Por mais fechadinha que seja, ela fala. Tem criança que você percebe a tristeza no olhar dela. Aí uma menina, muitos anos atrás: minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não gosta de mim. Por isso que você é triste. Minha mãe não gosta de mim, ela só gosta do meu irmão. Só gosta do meu irmão. Porque meu irmão é filho de outro pai. Ela não gosta de mim. E eu falei: mas você sabe que Jesus foi quem amou você e deu a vida por você? Agora eu sei, então por que você é triste? Se Jesus te ama tanto. E foi dessa forma que eu conduzi em outra igreja nossa, a escola bíblica, a trabalhar essa menina. Se tornou uma criança completamente liberta. Se eu sei o preço que Jesus pagou pela minha vida, Ele me ama. E tive que levar essa criança a perdoar a mãe. Pela diferença a forma de tratamento, porque tratava um filho de um jeito e ela era tratada de outro. A princípio pensamos até que era uma coisa fantasiosa dela, mas não era. E aí o diabo se aproveita. Se isso perdurasse, seria um adulto, uma adulta deprimida. Seria uma pessoa que na maturidade seria deprimida. Seria uma pessoa amarga. Seria uma pessoa com certeza depressiva. Mas graças a Deus que Jesus entrou e mudou a história. Então, irmãos, o diabo ele não perde uma oportunidade. Por isso que Deus orienta, ele manda que se vista essa armadura. Então ele diz: no demais, irmãos meus, ou seja, além de tudo que vocês já fazem, fortalecei-vos no Senhor. Marca essa página aqui e vai comigo lá em Isaías 40. Isaías 40. Quer ler comigo o versículo 29 a 31? 29. Dá vigor ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão. Quando o cristão busca, irmãos, é exatamente isso, é uma renovação. A renovação, irmãos, é no espírito. O nosso espírito é como a máquina de um carro. Olha, tem carro, eu não sei se já aconteceu com você. Eu lembro que eu estava, há muitos anos atrás, eu tive uma Quanto e tive uma Panorama. Não era nova. Uma determinada chuva, passei por dentro da água, eu vi carros novinhos, enguiçados. E o meu passou que passou. Aí eu falei, o motor é bom, ele passa. O motor é bom, ele passa. A lata pode não estar nova. Às vezes você vê pessoas de idade tão alegres, tão dispostas, e você vê jovens tão desanimados, tão prostrados. Você sabe, tem cultos que surpreendem a gente. Tem jovem que não levanta, ele é a cara do cansaço. E tem às vezes idosinho que está dando pulinho, meu irmão. Dando pulinho, mas pulando mesmo. Olha eu aqui pulando. Eu estou dizendo, irmãos, porque Satanás, ele sabe como trabalhar para entristecer alguém e prender essa pessoa na tristeza. Ou como criar problemas para fazer essa pessoa cair no laço. Se o cristão não está em comunhão com o Espírito de Deus, se ele não está revestido, ele corre o risco. Irmãos, o diabo tenta, mas se ele encontrar resistência, aí é que se mostra a diferença entre quem é de Jesus, quem está vestido com armadura e quem não é, ou quem não tem armadura. Aqui está dizendo que ele dá vigor ao cansado. Nunca deixe de buscar o Espírito de Deus, por mais que o teu momento seja difícil, ou que você se sinta prostrado. Não deixe de buscar. Eu aconselho assim, às vezes a pessoa desviou, diz que não tem força para voltar, aí consegue ligar. Um exemplo, algum desviado foi evangelizado, ligou, aí o pessoal vem, diz, aconteceu um telefonema assim, o que você falou? Qual foi a palavra que você deu? Você orou? Porque a primeira coisa é dizer, vamos lá, põe os olhos na Bíblia. Não estou conseguindo ler. Mas como que não está conseguindo ler? Se você trabalha com contrato, se você for assinar um contrato, você vai assinar sem ler? Não, você vai ler. Como é que você lê um contrato e não lê a Bíblia? Está vendo como o diabo atua? Você está orando? Não tenho forças para orar. Sabe qual é a receita? Escuta louvor, mas que seja louvor. Escuta louvor. E aí? Louvor vai entrando e vai fortalecendo o teu coração, mas que o teu coração seja receptivo. Essa é a orientação. Não é o teu caso, você está aqui, você saiu da sua casa, você veio para o culto. Mas quando a pessoa cai no laço do diabo, ela não tem forças só para as coisas de Deus, é impressionante. Não tem força para orar, não tem força para ler a Bíblia, tem força para ir na festa, tem força para trabalhar. Pessoal. Um desviado, vamos lá, que desviou da igreja. E aí você liga, estou sem força para ir na igreja. Você está trabalhando? Estou. Tem que trabalhar, né? Você faz faculdade? Faço. Está estudando? Estou. Está fazendo compras para sua casa? Ué, claro! E a única coisa que você não está fazendo é buscar Deus. Não estou conseguindo. Aí é outra história, meu irmão. Às vezes a pessoa se dedica tanto na vida material, que ela aborrece a Deus. E Deus olha para aquela pessoa e diz, espera aí, eu te criei, eu te fiz, eu fui à cruz por você, eu morri por você, e você não se entrega, não dá um tempo para mim? Você não me busca? Você não bebe as águas do meu espírito?
Quando você medita na palavra com o coração aberto, quando você põe os seus sentidos na palavra de Deus que você está recebendo, num culto, como agora, que você está lendo, você está bebendo as águas que jorram do trono de Deus. O salmista diz isso no Salmo 46. Diz que águas que correm brandas. Irmãos, o cristão, ele cai muitas vezes por negligência, por não buscar, por não orar, por não se dedicar. As coisas da vida absorvem. Elas são coisas da terra. Podem satisfazer por um momento, podem dar pequenas alegrias ou alegrias naquele momento. O único que pode sustentar espírito, alma e corpo é Jesus. Então o cristão que não tira tempo para Deus, ele se perde. E é aí que o diabo se aproveita desses espaços de esfriamento, de abatimento de espírito. Quando o cristão cai espiritualmente, irmãos, ele já vinha caindo há muito tempo. Já vinha esfriando na fé e não percebeu. Já vinha deixando de ler a Bíblia e não percebeu. Não vinha mais tendo prazer nos cultos. Às vezes a pessoa diz, eu estava desanimado, estava com vontade de vir na igreja. Então também não tem vontade de ir para o trabalho. A maioria diz, não, para o trabalho eu tenho. Para o trabalho eu tenho. Pelas coisas da terra tenho, pelas coisas de Deus. Então, irmãos, é preciso abrir os olhos e tomar muito cuidado em tirar tempo todo dia. Não, pastor, não dá, só no domingo. Então esquece Jesus, por quê? Porque na oração do Pai Nosso, Ele mandou que buscássemos em Deus o pão de cada dia. Tem o dia da cilada. Volta lá em Efésios 6. Efésios capítulo 6, versículo 11, que nós vimos no primeiro culto e vamos rever agora. Efésios 6, 11. Quem lê comigo o versículo 11? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Agora você vai observar comigo que o versículo 12 é contexto. Ele não é isolado, porque a seguir vem um porquê de resposta. Olha só, eu vou ler o versículo 11 e o 12 juntos. Olha só, olha a visão de Deus, olha só. Revestivos de toda a armadura de Deus, toda, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ou seja, se reveste da armadura porque você não tem que lutar com as pessoas. Para de lutar contra o teu marido, contra a tua mulher. Para de lutar contra o teu filho. Que isso? Por quê? Esse porquê é uma resposta. Deus está dizendo porque não temos que lutar. Então o diabo arma ciladas principalmente nas relações humanas. Principalmente nas relações humanas. Claro que isso aqui se estende, e se estenderia até uma desgraça. Deus está falando com os seus filhos, se reveste do Espírito Santo. Ou seja, deixa o Espírito Santo falar dentro do teu coração. Beba as águas adorando a Deus. Leia a Bíblia, estude a palavra, guarde a palavra lá dentro. Por quê? Porque quando o diabo tentar uma contenda no casamento, você está preparado, você já tem material, você está revestido. Jesus disse, aprenda de mim que sou manso. Você diz, opa, eu sou como Jesus. O demônio da contenda passa, ele vem, ele não consegue espaço. Ele não consegue espaço. Então, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.